Natal, sejam bem-vindos para mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos aprender como é feito a modelagem de uma árvore de Natal. Nós percebemos aqui esse modelo de um pinheiro, muito utilizado aí em decoração em final de ano. E hoje nós vamos aprender como é feito esse processo para criar as galhas, criar o tronco, criar essas pequenas folhagens. Então nós vamos aprender todo esse processo. Então vamos lá. Para poder fazer esse tutorial, eu vou utilizar o nosso emissor de partículas do 3D Max para poder facilitar. Mas, obviamente, existem vários caminhos para se chegar a este mesmo resultado. Porém, nós vamos utilizar o mais rápido, que é o nosso Particle Flow. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos criar essas folhas. Então, essas folhas foram criadas da seguinte forma. Vamos criar um box na cena que vou maximizar a minha viewport. Vou criar um box achatado. Perfeito. Aí esse box vou transformar em Edit Poly e vou deletar, vou manter somente uma das faces. Então vou manter aqui um pequeno plane na cena. Por que eu criei um box? Porque esse box ele tem um ponto pivô na base. Então nós percebemos aqui que se eu girar esse objeto com a nossa ferramenta de rotação, esse objeto vai girar aqui em torno desse ponto, que é a base dele. Perfeito. Agora eu vou criar cópias. Então eu vou girar esse objeto aqui até determinado ponto. E vou criar aqui 5 cópias. Temos aí 5 cópias desse objeto. Agora vamos juntar todos esses objetos com a nossa ferramenta Attach. E a folha da nossa árvore já está pronta. Perfeito. Vamos renomear aqui como folha. Quando eu falo folha, eu estou me referindo somente ao que ela vai servir no exemplo. Tá? Não é que seja uma folha, não. É simplesmente um enfeite. Seria uma parte de plástico no caso. Então vamos lá. Agora vamos fazer a haste que vai ter essas folhas fixadas. Então vamos na vista left, nosso botão L. Vamos criar aqui uma line sinuosa. Então vamos no painel Create, Shapes, Line e criar uma pequena line aqui sinuosa. Por que o sinuoso, né? É para a gente poder ver como que vai ficar aqui mais ou menos o resultado. Então vamos criar aqui mais uma vez. Com essa line selecionada, nós vamos transformar ela num objeto. Então vou selecionar o nosso painel Modify. Modify nós vamos habilitar Enable in Render, Enable in Viewport e aumentar um pouquinho aqui o Thickness. O Thickness, lembrando, é a largura dessa line. Então vamos aumentar aqui um valor. E obviamente em cada projeto vai ser um valor diferente. Então vou colocar aqui o valor 0,6. Então convert to editable poly para poder converter essa line em um objeto. E agora vamos começar com o nosso Particle Flow. Primeiramente, vamos aqui no nosso painel Create, Geometria, Standard Primitivos, nós vamos selecionar Particle System e PF Source. PF Source é um emissor de partículas, nós já sabemos aí. Muitas pessoas já mexeram com ele em algum momento. E nós sabemos que o emissor de partícula ele emite algumas partículas aqui na cena, até o frame 30, que é o padrão dele. Ele emite aqui 200 partículas. Então vou fazer do zero para a gente poder entender perfeitamente esse processo. Vou abrir aqui o Particle View, que é esse botãozinho aqui. E vai abrir o nosso emissor de partículas. Vamos chamar essa haste aqui de galho, tá? Para ficar mais fácil. Galho. Agora no nosso Particle View nós vamos deletar essas ações aqui que nós temos. Então vamos deletar, seleciona, delete. Primeiramente nós temos o nosso render, né, que é o render geometry, que é a nossa renderização da geometria. Então nós temos aqui o primeiro evento do nosso Particle Flow, que vai renderizar todos os eventos secundários. Vamos selecionar o nosso evento birth, que seria a emissão de partículas, e nós percebemos aqui emit start, emit stop, vai começar a emitir no 0 e vai parar de emitir no frame 30, que são esses frames aqui abaixo. Em amount nós temos 200, que são o número de partículas, então nós temos 200 partículas. Vamos montar o esquema e depois nós vamos estudar quais serão os processos aí a se adotar para poder criar esses objetos aqui na nossa cena. Primeiramente nós temos o birth, tá? Agora selecionando aqui no nosso painel, nós vamos procurar por Position Object, a posição do objeto.
Então temos aqui em Position Objects, vamos arrastar para baixo de Birth. Cuidado para não substituir passando o mouse por cima. Então abaixo, perfeito. O próximo vai ser Rotation, a rotação que está logo abaixo. O próximo é Shape Instance. Material, nós queremos definir uma coloração desse material, então vamos colocar aqui material estático. E por último, a visualização desse sistema na nossa viewport, que é o display. Então vamos lá. Primeiramente, em Birth, eu vou colocar aqui Emit Start, Emit Stop em 0. Que assim os frames vão sempre estar visíveis na cena. Agora em Position Object, nós vamos mostrar qual objeto qual objeto que vai emitir essas partículas, que são as folhas. Então será o nosso galho. Vamos clicar em Add e clicar sobre o galho. Rotação, por enquanto, nós vamos deixar como Random 3D. Shape Instance. Qual será o shape? Qual será o objeto que será emitido? No nosso caso aqui, a folha. Clicar em None e adicionar a folha. Está adicionado aqui. Material Static vai ser depois, nós vamos adicionar um novo material. Display Ticks será o modo de visualização na viewport. Nós temos até um desenho da viewport aqui. Então nós vamos colocar, ao invés de Ticks, vamos colocar como Geometry. E assim nós temos aí os objetos iniciais criados aqui na nossa cena. Agora temos que habilitar alguns parâmetros aqui, por exemplo a quantidade. Em Birth nós podemos aumentar o número, a quantidade para uma quantidade maior, cobrindo assim todo o galho, ou uma quantidade menor, renderizando de forma mais rápida, tá? Então cada um vai escolher o seu modo aí que preferir. Em rotação, que está como Random 3D, nós podemos habilitar aqui, modificar esses parâmetros, colocar como Render Horizontal, para que os objetos fiquem totalmente retos. E agora eu posso trabalhar a divergência aqui, ou seja, vai rotacionar um pouco aí os objetos, tá? Mas fica basicamente aí como o Render 3D. A diferença é que o Render 3D, além de rotacionar no eixo X, vai rotacionar no eixo Y e no eixo Z também. Então a divergência aqui, nós vamos colocar no valor 90%. Temos uma boa divergência aí dos objetos. Shape Instance. Esse parâmetro aqui também é muito importante. Nós temos a escala aqui dos objetos em 100%. Ou seja, se eu diminuir a escala, vai diminuir os objetos. Se eu aumentar, vai aumentar aqui na cena. Então vamos deixar em 100%. A divergência, variação, nós temos que habilitar aqui um valor razoável, para que os objetos não fiquem totalmente no mesmo tamanho, fiquem tudo igualzinho. Então nós temos que aqui, nós percebemos que se a gente aumentar aqui o valor, em 25% por exemplo, nós temos algumas folhas menores, outras maiores, e assim vai randomizar, vai diferenciar um pouco aqui as nossas folhas. Material Static, se eu renderizar aqui na cena, percebam que nós temos o objeto na mesma cor padrão que foi criado. Agora se eu criar um material aqui branco, aliás, material verde, clicar no specular aqui bem clarinho verde. Aí esse material eu vou colocar aqui em Diffuse Color, vou selecionar Fellow. Em Fellow vou escolher as cores verde escuro e verde claro. Perfeito. E agora eu vou adicionar esse material que eu acabei de criar. Vou adicionar ele ao nosso material estático como instância. E agora renderizar mais uma vez. A nossa última renderização ele estava nessa cor, essa cor avermelhada, rosa, né? E agora, deixa eu ver aqui se eu habilitei. O certo seria ele copiar a cor agora. Deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo aqui.
Adicionar essa cor aqui abaixo de shape. Ah, sim. Eu tenho que colocar a cor acima de shape instance, tá? Para que ela funcione aqui no nosso objeto, é só arrastar o nosso slot para cima. E aqui a cor retornou para o objeto. Perfeito, pessoal. Terminamos aí a coloração. Obviamente, podemos sempre entrar aqui e modificar a coloração, deixar uma cor mais viva ou uma cor mais opaca. Isso aí vai de acordo com cada um. Deixar aqui uma cor mais viva. Excelente. E não se esqueçam também de marcar double side, tá? Porque nós vamos renderizar esse plane e o plane renderiza somente de um lado. Marcando double side vai renderizar dos dois lados. Então nós temos aí uma renderização até boa, razoável. Agora vamos criar nossa árvore de Natal. Então vamos lá. Nossa partícula está pronta, posso arrastar ela aqui para o lado. E vou criar a árvore aqui na minha cena. Primeiramente vamos criar aqui um cilindro. Então vamos em Edit Geometria, Standard Objects. Standard Objects, nós vamos criar um cilindro. Para que fique bem claro, eu vou fazer ele aqui pequeno. Transformar esse cilindro, tirar as divisões dele. Transformar no Edit Poly. Selecionar o topo. Diminuir o topo em relação à base. E agora aumentar isso aqui na cena. Vamos deixar aqui um valor aqui razoável também. Agora vamos chamar esse aqui de tronco. Agora vamos criar os galhos. Então na vista left, botão L. Vamos criar aqui um shape no nosso painel Create, Shapes, Line. Vamos criar aqui uma line sinuosa conforme fizemos lá no início. Do mesmo exemplo utilizado lá no início, nós vamos fazer o mesmo exemplo aqui agora. Vamos criar aqui uma nova line e modificar aqui a rotação dessa line. Criar uma nova line. E modificando aqui aos poucos a rotação. Após criar essas 4 cópias, nós vamos definir qual será o ponto pivô dessa line. Então vamos selecionar todas essas lines. Selecionamos o nosso Effect Pivot Only. E vamos arrastar aqui no eixo X até o centro do objeto. Após arrastar essas lines, é só colocá-las aqui na cena, distribuir essas lines na cena. Então vou girar essa daqui em torno de 90 graus, essa outra line em torno de 180 e a terceira line 360, aliás 260. Então temos uma distribuição aí das lines na cena. Vou diminuir aqui o espaço entre elas. Perfeito. E vamos unir essas lines agora. Selecionei uma das lines. Vamos clicar aqui em Attach e juntar as outras lines. Novamente, exibir aqui a geometria na cena. Vou diminuir um pouco, está muito espesso. Perfeito. E agora nós vamos distribuir essa line. Com a nossa ferramenta Array, nós já trabalhamos algumas vezes com essa ferramenta. Nós vamos selecionar o nosso painel Tools, Array, clicar aqui como cópia, Preview para visualizar as alterações e vamos alterar aqui no nosso modo Incremental, no eixo Z. Temos aqui algumas cópias criadas. Agora vamos diminuir a escala. Então na escala X e Y, eu vou diminuir a escala aqui consideravelmente.
E agora a rotação no eixo Z. Obviamente, quem quiser criar mais, nós temos que descer essa árvore aqui no eixo Z e criar mais números de cópias. Mas isso aí também vai ficar a critério de cada um. Eu vou deixar esse número aqui razoável, tá bom? E clicamos em OK. Após clicar em OK, nós temos vários elementos na cena. Nós percebemos aqui que temos vários elementos separados. Nós vamos juntar esses elementos agora. Então, selecionei um deles, clicar na ferramenta Attach e vamos juntar aqui. Passando o mouse, eu percebo que ele vai se modificando. E aqui nós temos todos os objetos já unidos. Agora, tudo que temos a fazer é aplicar o nosso sistema de partícula a esse objeto. Primeiramente, eu vou pintar esse objeto aqui com a cor marrom para ficar mais fácil. Vou adicionar um slot a esse objeto. Esse slot eu vou pintar aqui na cor marrom. Deixa eu renderizar aqui só para testar mesmo. Temos aí o nosso galho pronto. Agora vamos adicionar o nosso Particle Flow a ele. Então selecionamos aqui o nosso PF Source. Position Objects. O nosso objeto que vai emitir agora não será mais o galho. Serão essas hastes que nós criamos. Chamamos de line. Então vamos chamar aqui de galhos. Vamos deletar o galho, que é o que a gente criou aqui no modo singular. Remove. Nós percebemos agora que eles estão criados aqui no centro da cena porque nós removemos a referência desse objeto. Agora vamos clicar em Add e vamos adicionar esses galhos da cena. Não consigo adicionar porque ele não é uma geometria, ele é um shape. Então primeiramente eu tenho que selecionar o objeto aqui na cena. Deixa eu colocar ele aqui numa cor diferente. Vou selecionar o objeto. Convert to Editable Poly. Agora sim eu consigo adicionar o nosso emissor. E percebemos que os objetos foram adicionados, porém estão bem grandes aqui no nosso objeto, né? Nos nossos galhos. Então para isso nós vamos selecionar aqui Shape Instance. E a escala, vamos diminuir essa escala. Vou colocar aqui uma escala. Vou dar um zoom primeiramente. Vou colocar uma escala aqui aproximadamente em 20. Vamos criar aqui o nosso primeiro render. Temos a nossa árvore com poucas folhas aí criadas, né? Vamos renderizar mais uma vez. Temos a árvore criada com poucas folhas. Antes do próximo passo, que é aumentar o número de folhas, nós temos que selecionar o nosso PF Source, que é o nosso emissor de partícula. Selecionar o painel Modify desse PF Source e adicionar aqui em Viewport, a visualização de objetos na Viewport, vamos colocar em 10%. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu aumentar o número de partículas, vai começar a pesar. Eu quero ver essas partículas somente no render, não quero ver elas na Viewport. Então eu diminuo aqui na Viewport, mas no render eu deixo em 100%. Agora em Birth, vamos colocar aqui o número de partículas em 8000. Novamente, renderizar. Adicionamos as partículas aqui à nossa cena, ficou até bom, até bonitinho. Porém, nós percebemos que todas as partículas estão com um tamanho muito próximo. Então nós temos que randomizar um pouco mais. Então vamos lá em nosso Shape Instance, variação, vamos aumentar aqui um pouco a variação e renderizar mais uma vez. Agora sim, temos o objeto aí bem definido na cena e obviamente é só colocar agora os enfeites, colocar as bolinhas de Natal, colocar os objetos aqui na cena. Quem quiser fazer uma árvore mais cheia, mais completa, é só
fazer o mesmo processo, porém aumentando o número de objetos na cena. Fica bem fácil assim dessa forma, né? Só que eu vou estar mostrando desse modo, que é um modo mais simplificado. Até mesmo para nível de tutorial, que acontece mais rápido, nós temos que tentar diminuir um pouco o tempo. Agora eu vou criar uma cena básica aqui, tá? Conforme eu mostrei lá no início. Na nossa vista left, vou criar primeiramente uma line, formato de L. A essa line vou aplicar um fillet no vertex dela. E agora vamos aplicar o modificador Extrude. A essa line que nós acabamos de criar, vamos adicionar um material básico. Vamos adicionar aqui Art Design, Matte Finish, branco. E agora vamos adicionar uma iluminação. Vamos renderizar aqui primeiramente. Temos a árvore criada sem nenhuma sombra, sem nada. Agora vamos criar aqui uma Daylight. Acessar o nosso painel Create, System, Daylight. Ele vai perguntar se deseja habilitar o Exposure Control sim. E vamos criar a Daylight aqui na cena. Essa Daylight, vou transformar ela em Manta Ray Sun e Manta Ray Sky. Ele vai perguntar se deseja adicionar um céu físico, sim. Vamos acessar o nosso menu Render, Exposure Control. E em Exposure Control vou colocar aqui o valor de 13. Novamente, vou renderizar essa árvore aqui para observar esse resultado. Temos a árvore aqui criada, né, perfeitamente. Só falta melhorar a iluminação, que está um pouco forte. Então vamos lá em Render, Exposure Control. Vamos colocar aqui um valor 13,5. Agora melhorou. E obviamente, depois de adicionar os efeitos a essa árvore, colocar os enfeites, né, colocar a base dela, ela vai ficar melhor. Esse modelo aqui é um modelo bem simples, um modelo bem rápido de se fazer e gera aí um efeito bem bacana para quem estiver criando aí alguma propaganda de Natal, algum efeito diferente. Pode criar aí seu próprio modelo dentro do 3D Max, que é um programa até fácil de se trabalhar, tá? Então, pessoal, novamente fica aí uma colaboração, tá? Quem quiser postar alguma dúvida aí, é só postar na guia abaixo aí nos comentários, que nós vamos estar respondendo aí na medida do possível. Mas, lembrando, sempre tentem conciliar os tutoriais, tentem conciliar o que nós já aprendemos, assim fica mais fácil do que ficar perguntando: ah, Daniel, como é que se cria a bolinha de Natal, né? Poxa, gente, eu já publiquei tutoriais aí de reflexo realista, mostrando como é criado, então acho que não há necessidade de ficar respondendo esse tipo de pergunta. Então fica muito mais fácil do aluno que é curioso, do aluno que quer aprender, ele ir lá acessar o tutorial e fazer o segundo tutorial e juntar, unificar os dois, transformando em um único tutorial, aprendendo assim muito mais rápido e de forma dinâmica, não é isso? Então, pessoal, novamente, aquele enorme abraço, bons estudos a todos e até o próximo tutorial aqui no site GFX Total.